Olá pessoal, mais um vídeo, mais uma aula, e essa aula representa o início do segundo trimestre do terceiro ano ensino médio, caminho de saída de toda essa estrutura educacional do ensino fundamental, ensino médio, para pensar em faculdade, pensar em profissão, pensar em aplicar a base recebida no ensino médio, que é importante. Será que você se dá conta disso? O que você aprende em filosofia, sociologia, história, geografia, sua visão de mundo, né? E nas exatas, para poder no curso técnico que você vai fazer, no curso profissionalizante, faculdade, tecnólogo, essa base toda é muito importante. Além do mais, as suas interações humanas, elas ficam muito mais ricas quando você vem trazendo esse desenvolvimento pressuposto desde o início do seu processo acadêmico, educacional, que vai caminhando numa normalidade e conduzindo você, não necessariamente a ser um intelectual, claro que não, mas uma pessoa que vai enriquecendo sua experiência com o seu desenvolvimento. Perdão. Quero também agradecer a participação de muitos alunos no primeiro trimestre, apesar de todas as dificuldades, limitações e falta de competência, muitas vezes tecnológicas, que é o meu caso. Meio perdido com isso tudo, e o segundo trimestre agora vai ser melhor. Obrigado a vocês, inclusive alunos que encontraram soluções para me mandar as suas atividades, achando um caminho de fazer essa atividade chegar até mim, muito bom. E aqueles alunos que se acomodaram um pouco, talvez um pouco desmotivados, ou por algum outro motivo se acomodaram um pouco, reflitam sobre uma retomada no segundo trimestre. Eu penso assim, o aluno deve terminar seu ano letivo e mostrar, né, para o sistema, aí, né, o Estado, não sei quais serão as decisões no futuro, pois eu imagino que esse sistema online se estenda o ano todo, é possível que isso aconteça. E no final do ano letivo o aluno mostra aqui, ó, fiz o meu trabalho. Olha aqui, eu garanti meu ano letivo, a minha parte eu fiz, então eu não quero perder meu ano letivo, hein? Essa é uma posição que o aluno que correr atrás poderá ter com tranquilidade. Beleza, pessoal? E vamos se engajando aí, você que está mais focado aí, vai dando apoio para aquele colega que está um pouco desanimado, e vamos em frente, né? Não vamos desistir, não. Cada um fazendo a sua parte o melhor que pode dentro de um contexto complicado e adverso, é claro. Vamos para a aula de hoje, galera. Terceiro ano do ensino médio, legal, né? Terceiro ano do ensino médio. Pessoal, agora nós vamos falar de poder institucionalizado. É legal quando nós vamos ampliando o nosso conhecimento e a nossa interação. Portanto, eu posso conversar com vocês algumas coisas, alguns aspectos do poder com uma outra base, né? O primeiro trimestre tivemos toda uma base compreendendo o que é poder simbólico, como que o discurso permeia as nossas vidas em qualquer época da história da humanidade, um discurso sempre, muitas vezes, tendencioso e unilateral, às vezes mais, às vezes menos, com técnicas, com métodos que foram evoluindo através do tempo, e como o poder opera também a sua microfísica entre nós. Através do nosso modelo mental, da nossa visão de mundo, o poder vai sendo operacionalizado, né? A abordagem do Foucault, que já traz o poder nas pequenas ramificações do grande poder executivo, legislativo e judiciário, dentro da escola, dentro dos órgãos públicos, mas hoje, com a atuação da mídia, nós vemos o pequeno poder sendo operacionalizado na própria visão de mundo dos indivíduos.
Só que agora, qual que é a abordagem? Eu coloquei essa base toda para podermos conversar sobre o poder institucionalizado, política mais adiante, todos esses aspectos, olhando bem para todo isso ao nosso entorno, sem a visão reducionista que normalmente muitas pessoas têm quando elas falam em democracia, em política, em opiniões partidárias, opiniões ideológicas, tá? E vamos construindo nesse terceiro ano uma visão mais ampla. Como que se originou essa coisa do poder institucionalizado? Então agora, pessoal, no começo do segundo trimestre, olha, você já tem a formação parcial do primeiro trimestre, né? Em sociologia do terceiro ano. Legal, já tem uma visão de mundo. Algumas questões que já foram discutidas, né? Até às vezes polêmicas, não é mesmo? Agora, a formação desse Estado moderno no qual nós estamos inseridos, como que se deu? Nós temos sempre a perspectiva, vocês já devem ter noção disso, a perspectiva ocidental, né? Da Europa, vindo de todo o eurocentrismo, aquela perspectiva de que a civilização começa na Europa, pela Grécia, depois o Império Romano, a Idade Média ficou a coisa meio escura, e depois o Estado foi se formando até chegar no capitalismo. Então é uma perspectiva ocidental. É uma coisa que eu lamento um pouco, porque é um pouco reducionista no sentido de que houveram grandes construções na Índia antiga, na China antiga, até mesmo, pessoal, impérios nas Américas, né? Com situações muito interessantes também, que não são considerados como processos na perspectiva ocidental em relação à civilização republicana lá da Grécia, tá bom? Vocês estão me entendendo, não é mesmo? Podemos já no terceiro ano ter essa prosa assim, nesse nível, né, pessoal? Muito legal isso, não é? Muito bem, a formação do Estado moderno nós vamos pegar a partir do absolutismo. Você sabe o que é absolutismo? A primeira forma de governo institucionalizada como Estado. É óbvio que nós também temos lá a Grécia, né, e o Império Romano, com um Estado romano, o Estado grego, também institucionalizado. Mas a forma moderna de governo, ela começa pelo absolutismo. Você entende isso? Você sabe o que é absolutismo? Que legal, vamos compreender isso aí, para termos aí uma visão legal nesses assuntos, né? Aumentar o nosso senso crítico e nossa capacidade de análise da sociedade. Muito bem, o absolutismo. Esse aí é uma imagem de um cenário absolutista, porque a figura do rei, normalmente o rei, que poderia também ser uma rainha, né? Quando o rei vem a falecer, a rainha assume o poder, ou um príncipe, muitas vezes um príncipe regente, que ainda é muito jovem, e ele normalmente tem um tutor, até ele ter a idade de soberano. Essa aqui é uma imagem, nós podemos também ir percebendo o estilo. Vocês saberiam que estilo de absolutismo é esse? O absolutismo na figura do grande rei absoluto, poder absoluto do monarca. Esse aqui é uma imagem francesa, na época de Luís XIV. O Luís XIV ele foi um príncipe regente, pois Luís XIII faleceu muito cedo. Ele ainda era um menino de 5 anos, o Luís XIV, teve um tutor, e aos 23 anos se tornou o considerado maior rei da história do absolutismo. Essa aqui também é uma imagem do absolutismo, mas é uma imagem que nós vamos explorar um pouquinho depois, que vocês podem perceber ali alguns senhores que também têm poder, têm influência e não estão nas mesmas características da nobreza. Essa imagem também provavelmente francesa também.
mas que existe aí a influência de alguns líderes sociais de alguns segmentos, seja da burguesia, né, normalmente, porque o segmento servil, né, das pessoas comuns não tinham representação, mas, ou seja, de um outro estado absolutista ou de alguma outra monarquia menor, que ali acaba se submetendo ao grande rei, à grande monarquia, na época do absolutismo. Mas já é um cenário que nós vamos percebendo que alguns elementos que compõem um processo político do absolutismo, considerado já como uma forma de Estado. Tá? Vamos lá então. Então, o absolutismo nada mais é de uma forma de conceitualizar bem simples, né, bem sintética, um processo de concentração de todo o poder nas mãos de um soberano. Normalmente o rei, eventualmente a rainha, como aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Espanha, um príncipe ou um imperador, que no Brasil aconteceu assim. Nós tivemos uma espécie de absolutismo no Brasil quando o imperador português era o regente aqui no Brasil e tinha todo o poder em suas mãos. E o rei também veio para o Brasil em determinado momento, né? A corte se estabeleceu no Brasil em determinado momento, quando Napoleão estava avançando na Europa, aí um processo expansionista e político da França, e o rei de Portugal se mandou aqui para o Brasil, veio aqui para o Brasil. Muito bem, pessoal. Então o absolutismo é uma forma de Estado onde todo o poder legislativo, judiciário, o poder executivo, tudo na mão do soberano. Inclusive a força coercitiva do exército, tudo sob controle do soberano. E todo o Estado acabava sendo submetido à vontade do rei. Será que era um sistema ruim, pessoal? Arcaico? Muitas vezes algumas pessoas talvez até pensam meio ridículo, aquela coisa de um grande soberano. O Luís XIV, ele foi o mais famoso de todos, eu inclusive admiro o Luís XIV em vários aspectos, tá? Nunca olhando de forma extremista e nem reducionista, né? Tentando olhar o quadro todo, perceber ali como que funcionou aquele sistema em vários aspectos, né? E o Luís XIV se autoproclamava o Rei Sol. Ele dizia: o Estado sou eu, né? Eu sou o poder, o Rei Sol. Foi curioso esse evento da gestão desse rei, que inclusive na sua morte ele foi vaiado pelo povo e tal, que ele viveu entre Deus e o diabo para o povo francês. Ele foi muito querido em alguns momentos e depois também o povo olhando, né, para esse rei no final do seu reinado, que ele estava assim muito ambicioso e se proclamando, né, uma entidade divina no mundo. Ele teve esse momento, inclusive, que o povo teve esse desabafo aí de vaiá-lo durante o seu enterro. Interessante, né? Vamos lá. Absolutismo. De onde se originou esse estado que eu quero que nessa aula vocês possam ir compreendendo a formação, o caminho que chegou ao estado moderno no qual nós estamos inseridos, para que a visão sociológica de vocês amplie. Isso aqui não é uma visão histórica do absolutismo, é olhar para a sociedade e compreendê-la em sua formação. Quanto mais eu tenho uma visão mais clara, não reducionista, ampla, a minha ação social se torna mais coesa, coerente.
e muitas vezes mais construtiva, né? Então a origem desse sistema, ele vem da crise do sistema anterior, que é chamado a Idade Média como a Idade das Trevas, porque o mundo conheceu a Grécia maravilhosa, né, pessoal? Que, nunca olhando de forma reducionista, a Grécia teve problemas também muito intensos, né? Mas a Grécia teve algo lindo, maravilhoso, que foi a visão dos filósofos gregos maravilhosos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. O Aristóteles tem uma importância absurda, né? Gigantesca na construção de toda a visão política, científica, filosófica da era moderna. E o que falar de Sócrates e Platão, né? Uma coisa assim extremamente superior, assim, uma coisa da grandeza humana, sabe? Eu quero que vocês percebam isso também. A coisa da grandeza humana se manifestou muito na Grécia, mas isso até na arquitetura, na arte em geral, no pensamento grego. Então foi uma época de luz, podemos dizer assim, de uma certa forma, na humanidade, que também, saindo daquela visão meramente europeia, né, muita coisa legal estava acontecendo na Índia. Nossa, né, a Índia, há 2.500 anos atrás, quando nós falamos dos filósofos gregos, há 2.500 atrás na Índia estava se desenvolvendo o budismo, uma filosofia muito bacana, Siddhartha Gautama, a filosofia chinesa, que também vinha se desenvolvendo nessa época, muito legal. Nós temos uma visão tendenciosamente reducionista para olhar só para a construção da civilização e da República Europeia, né? Vamos ampliar isso aí, né, pessoal? Depois veio o Império Romano, que foi magnífico. O Império Romano também teve problemas, teve a época que começou a corrupção corroer o Império Romano, o Senado romano, mas o Império Romano foi maravilhoso. No seu auge político, os valores romanos, que é algo que eu trabalho muito, a questão dos valores pela perspectiva de Weber, de olhar o que motiva o elemento social a agir. No Império Romano foram estabelecidos durante um grande período essa coisa do valor, da honra e da força romana. Isso aí criou assim uma riqueza que até hoje nós devemos muito para esse processo. Aí cai o Império Romano, cai pela corrupção, cai pelos erros dos imperadores romanos e tal, uma espécie de absolutismo também, né? Mas os absolutismos vamos falar já nos moldes do formato do governo moderno, mas já vinha a República Romana ali acontecendo, né? Aí entra a Idade de Trevas. É curioso tudo isso, né, pessoal? Porque vem também o evento de Jesus, o Cristo, né, que apareceu nesse momento, assim, bem interessante, né, com todo um ensinamento que transformou a visão por meio da espiritualidade, até da filosofia, da religiosidade, da civilização daí para frente, no momento assim que o mundo ia entrar numa espécie de trevas, né? Especialmente o mundo ocidental, mas isso parece que se esparramou para todos os lados. Então o sistema feudal já não tinha mais o Império Romano e o mundo não tinha uma referência. Como foi o Império Romano? O que aconteceu na Europa? Pequenos reinos se estabeleceram no sistema feudal. Como a imagem mostra para vocês, um pequeno reino, tinha ali um rei, tinha ali sua nobreza, relativamente a sua força policial, o exército, relativamente, que eram cavaleiros do rei, que defendiam espaço. Muitas vezes o povo era submetido a guerras também, eles tinham que ir para a batalha. Isso aconteceu muito, né, na época das batalhas do sistema feudal. E nesse sistema feudal foi criando-se a burguesia. A burguesia eram burgos, né, pequenas conglomerações de pessoas ou de pequenas
tribos ou de pequenas cidades, onde o comércio começou a ser operacionalizado, criando os burgos. Essas pessoas começaram a desenvolver alguma riqueza e se tornaram, o nome que se tornou conhecido essas pessoas, o burguês, que até hoje se fala, olha, o burguês, olha aí, né? Essa aqui é uma revolução burguesa, essa aqui é de um interesse da burguesia. E assim foi se construindo todo esse sistema. Vocês entendem isso com facilidade, né, meus amigos, alunos e alunas? Então você percebe aí o embrião do capitalismo já nesse sistema? A burguesia começa a gerar a sua própria riqueza, fazendo o quê? Produzindo sapato para o nobre, para o senhor militar, roupas para o senhor do clero, indumentárias, produzindo alimento, algum diferencial, né? A forma de produzir o vinho, por exemplo, para um nobre. E assim, essas pessoas foram adquirindo meios de gerar riqueza para si, para sua família, para aquele pequeno burgo, e ele passou a se chamar burguês. Esse burguês é o cara que, por seu interesse, ele vai investir lá na frente, ele vai abrindo caminho, até chegar no capitalismo, porque o capitalismo não tem mais ali um rei que domina tudo, e que o capitalismo não poderia crescer na condição do absolutismo, né? Claro, né? Pois o rei é a grande fonte de riqueza e poder e tal. E o capitalismo, a fonte de riqueza e poder, começa a ser do empreendedor, do empresário, do burguês. Mas vocês conseguem perceber que a necessidade de nós, sociedade, acessarmos alguma riqueza, alguma condição de vida melhor, essa necessidade é o embrião do capitalismo já acontecendo desde o processo feudal. Legal, né? Então, gradativamente, o sistema de relações-servis, ou seja, no feudo eram relações-servis, no absolutismo também, relações-servis. O povo, eles serviam ao nobre. Né? E conforme eles foram evoluindo no sistema de adquirir riqueza, o nobre cobrava-lhe impostos. Como o sistema era servil, esse imposto não era necessariamente moeda, né? Esse imposto era carne, leite, alimento, tecido e assim por diante. Tá? Já no sistema absolutista, como é um sistema de governo, de Estado já considerado moderno, aí começa a entrar a moeda e tal, essa coisa toda. O sistema vai sendo substituído pelo sistema capitalista de produção, ou seja, burguês, proletário, empresário, empregado, patrão, empregado. Esse é o caminho de uma lógica natural nesse sistema todo. E para que isso aconteça, começa a estabelecer o sistema de moedas, né, de preço, de produção. Lembram do mercantilismo? Quando o mercantilismo é quando aparece a figura do mestre artesão, um especialista em uma determinada área de produção, que já tinha técnica, que já tinha equipes de artesãos e aprendizes. As grandes navegações, como vocês veem ali o naviozinho, a nau, as grandes navegações começam a transportar essas mercadorias. Né? Então o mercantilismo começa a tomar força e o burguês começa a aparecer na sociedade como alguém já de influência econômica e política, até chegar no capitalismo, onde o absolutismo já não tem mais vez, em linhas gerais. Um sistema de relações servis versus relações capitalistas de consumo. Nós precisamos olhar também, não de uma forma reducionista, tá? Quando nós olhamos para essas pessoas, é comum que nós pensemos assim: olha, eram praticamente escravos, de uma vida muito triste, eles não tinham tecnologia como nós, não tinham televisão, ar-condicionado, shopping center. Parou. Parou aí, pessoal. São sistemas que alguns dizem como desenvolvimento e outros dizem como não. Na nossa sociedade moderna, muita coisa tem desenvolvimento.
E muita coisa não, muita coisa regredimos. Essa era uma época assim, de valores mais bem estabelecidos, de sociedades mais coesas, pequenos grupos, não é? Não existiam as grandes e complexas e complicadas cidades capitalistas. Então existia também um nível de qualidade de vida nesse sentido muito bom. Tá? Muitas das mazelas sociais que nós conhecemos hoje, eles nunca nem ouviram falar naquela época. Para vocês terem ideia, um dia dando aula no Senai, num liceu do ofício, tinha uma menina de Moçambique. Ela veio com o marido de Moçambique para o Brasil buscar novas oportunidades de trabalho e de qualidade de vida, né? Mas uma coisa que ela comentou comigo, que apesar de Moçambique ter o dialeto português, e ela sabia falar português de Portugal, ela disse que ela nunca tinha ouvido a palavra depressão em Moçambique. Ela veio ouvir a palavra depressão aqui. E não é porque era um termo e que a depressão existia lá com outro termo. Não, é que a depressão não existia. O comportamento humano, essa vamos dizer assim, essa disfunção humana de que a depressão domine uma pessoa por alguns motivos e tal, e a pessoa se vê depressiva, ela simplesmente nunca viu lá. Vocês percebem? Isso indica uma certa qualidade de vida. Então esse povo, eles geraram também uma riqueza muito grande naquela coisa dos valores dos cavaleiros medievais. Vocês já viram alguma coisa sobre isso? A ética de valores de cavaleiros medievais, aquilo era muito lindo, gerou muita riqueza, muita literatura que foi produzida especialmente na Renascença sobre essa época, tá bom, pessoal? A visão reducionista é ver o nosso mundo moderno com shopping centers, veículos, ar-condicionado, internet como um mundo super legal e que essas pessoas aí eram pessoas do sistema arcaico, infelizes. Não é bem assim que funciona. Existiam muitas vantagens nessa época. E na nossa época existem vantagens e desvantagens, né? Pensando na complexidade da nossa sociedade, sistema de segurança, sistema de saúde, na forma que se utilizam as informações que nós estamos vendo aí, essa briga da cloroquina, e com a OMS, China, Estados Unidos, todo um poder econômico por trás disso. Na Espanha, milhares de pessoas foram salvas suas vidas, nem chegaram ao hospital pela cloroquina. É lógico que existe um sistema, um momento, a forma de usar a cloroquina associada ao zinco, associada à vitamina D, à vitamina C. As pessoas não chegarem nem para o hospital, e no Brasil não se pode falar em cloroquina. Tudo isso, pessoal, vocês, terceiro ano, é poder simbólico, é poder de discurso, é interesse econômico. Nós nos perdemos nessa coisa de não gostar desse partido, daquele, de idealismos, e por isso é estabelecido, para que nós não vejamos esse processo acontecendo, usando a pandemia, morrendo pessoas, enclausurando pessoas, usando aí, conduzindo um processo de interesse econômico e político, que vai sair lá na China, sabe, aqui senadores defendendo posições para que laboratórios que estão por trás disso aí na produção de remédios estão atuando, e Globo e tudo isso, e nós não sermos aí um bobinho no meio de tudo isso, olhar melhor para isso, trabalharmos, né, nosso desenvolvimento social, nossa mobilidade social, nossa contribuição social da melhor forma possível, mas não entrar nesse joguete para que o microfísica do poder não se utilize da nossa visão de mundo para esparramar ainda mais a operacionalidade do poder. Será que podemos conversar nesse nível, pessoal? É legal, hein? Terceiro ano, já pensou? No nível da prosa? Vamos lá. Surge então, com a queda do sistema burguês, surge o sistema monárquico absolutista com prerrogativas de Estado. O que aconteceu é que foi se tornando necessário que o Estado se estabelecesse de forma
com as prerrogativas de Estado, com a força de Estado, né? Força de exército, força de uma região muito grande, né? Que se une numa estrutura de Estado para se estabelecer perante o mundo, né? Soberania, desenvolvimento. E a França, no absolutismo, ela foi o seu auge. A França chegou a ser a maior potência mundial através desse sistema, onde um rei uniu todos esses feudos, que era um poder fragmentado, no único poder do grande rei, com prerrogativas de Estado, ou seja, com poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, influência com o clero e do clero na sociedade. Na França aconteceu muito isso, na Igreja Católica e o rei atuaram em vários momentos, né? É por isso que história é muito legal, né? Estudar história, né, pessoal? Aproveitem muito as aulas de história, é muito bom para a visão de mundo de vocês, o crescimento de vocês. É o grande Estado absolutista, com prerrogativas agora do Estado moderno. Então isso era muito importante. Imagine o Estado francês, o Estado inglês, as duas grandes potências, num determinado momento a França, num outro determinado momento a Inglaterra. Vocês sabem qual o momento que a Inglaterra se tornou a grande potência do mundo? Antes da França, do século XVI, especialmente do século XVII, com os grandes reis absolutistas. Depois vem a Inglaterra com a Revolução Industrial. Olha aí, né, já é um novo sistema se criando aí. Legal, pessoal? Estão entendendo bem? Então está aí, essa imagem que eu falei para vocês. Olha, vamos olhar o estilo lá francês na outra imagem. Você sabe que estilo que é esse aqui? Essa indumentária, o tipo de trono, o tipo das roupas do rei. Esse aqui é francês, inglês, tá? Muito semelhante também ao espanhol e ao português. A França era um pouco mais genuína, assim. Tinha também, assim, na Áustria, você vê alguma coisa parecida com a França. A Alemanha também tinha um estilo bem curioso. Esse aqui é um estilo inglês. E esse estilo você vê na arquitetura, né? Muito interessante, tá? Vamos lá? Estabelecimento da condição de Estado instituído com poderes legislativos, executivos, judiciários e o poder coercitivo do exército. A França chegou a ter o maior exército europeu e o rei absolutista, ele tinha, lógico, essa ideia do expansionismo, né? Nós chegamos lá no Napoleão, que Napoleão queria dominar a Europa inteira, como Hitler queria dominar a Europa inteira, como o mundo soviético, comunista, queriam dominar a Europa inteira e ainda querem dominar, né? Essa coisa do comunismo. Então nós vemos essa coisa do expansionismo, né? Que ele traz desenvolvimento, mas ele traz o perigo, né, da dominação, né, já começa aí começa a aparecer as questões ideológicas, sabe, na Europa, né, junto com o expansionismo. O expansionismo vem do rei no primeiro momento, depois vem pela ideologia. Percebem isso? O expansionismo e a dominação pela ideologia nazista, a ideologia fascista, a ideologia comunista e até mesmo a ideologia liberal, que é um pouco diferente, né? Precisamos entender isso também. O expansionismo liberal é a coisa do burguês, né? As empresas vão se tornando maiores do que o Estado. Muito bem, pessoal, tá aí. Eu voltei nessa imagem que ela aparece lá no começo, que tem a figura do rei, né, da rainha, aqui da rainha, tá? E essas pessoas aí, não sabemos bem quem são, mas aí nós podemos imaginar a figura do burguês, do grande comerciante, senhores de Estado de outras nações, nobres, e o poder, muitas vezes o poder, quando começa a aparecer as monarquias mais, entre aspas, evoluídas, que eu já vou falar daqui a pouco, a monarquia parlamentarista, né, e constituinte, tá, que já tem ali parlamentares. Então o rei começa a negociar com a Câmara.
primeiro-ministro, essa coisa toda. Tá? Já caminhando o absolutismo, que já é o sistema moderno de governo, até chegar na nossa conhecida democracia. O absolutismo teve início no século XVI até o século XVIII. Vocês sabem por quê? No século XVIII começa a acontecer o quê, pessoal? Que cai a monarquia. Por quê? O surgimento do capitalismo, dos interesses dos burgueses, da burguesia, começa a superar o sistema monárquico, né? Algo que não dava para segurar, né? O desenvolvimento econômico pela via do burguês, do empreendedor, do empresário, ele tinha que ficar livre das amarras do absolutismo, que aí a riqueza já não ficaria mais para o rei, para o monarca, nem para o clero, e sim a riqueza sendo produzida pelo empreendedor. E o auge, né, o que se aparece mais aí é a França, né, nesse século XVI ao século XVIII. Características do absolutismo. Ele já, como forma de Estado moderno, legislação, tributação mais sistemática, né, mais moderna, né, com o aparecimento da moeda e tal, definição de critérios de justiça mais amplos, né? Não é mais o senhor do feudo que define quem morre, quem vive, definição de critérios de justiça mais amplos, o comando soberano do exército, tornando realmente um Estado poderoso, né? O equilíbrio entre nobreza e burguesia, ou seja, a política moderna começa a ser operacionalizada. Nobres, que eram os senhores, né, da nobreza e do clero do exército, que mantinham o poder político. Entra a figura do burguês e é preciso equilibrar tudo isso. Como equilibrar tudo isso? Então aí começa aquela coisa do privilégio social, privilégios governamentais, vantagens econômicas, o cara teria uma área de atuação, né, de circunscrição, onde ele atuaria com poderes, né? Então o rei começa a negociar esses privilégios para que essas pessoas fossem operacionalizando o poder para o rei em todo o Estado monárquico. E uma característica importante é que a desigualdade jurídica, né? Se você nascesse servo, você seria servo. Se você nascesse nobre, você seria nobre, né? Com a ação do burguês. A ação do burguês, pessoal, não sejam reducionistas e reativistas, aquela coisa da pessoa reativa, que ela olha para o burguês como um elemento ruim. Não, o rei, o servil, o burguês, todos têm a sua importância e têm o seu lado ruim. O burguês, ele foi construindo toda uma série de situações para o desenvolvimento da classe média, que nós conhecemos, o desenvolvimento da classe média baixa, que é uma classe muito interessante, a classe baixa e a classe miserável mesmo, que não é uma característica muito do nosso capitalismo, tá? E o burguês, ele trabalhou desenvolvendo muito a sociedade, tá? Outras características do absolutismo é que se desenvolveu muito a arte, a arquitetura, tá? Muitas coisas importantes para o desenvolvimento da sociedade aconteceram na época do absolutismo, entre nobres e burgueses, tá? Foi acontecendo essa riqueza social. Por isso que a perspectiva aqui é sociologia, tá? A riqueza social que foi sendo construída, tirando a visão reducionista, ampliando a sua visão nesses processos, que foram muito interessantes também. Tá? E para a burguesia, né, as características do absolutismo para a burguesia, que foram interessantes para a burguesia, é a política expansionista. Então a política expansionista lá do rei, para o burguês era muito importante, porque as oportunidades econômicas se tornaram enormes, tanto que a França se tornou o maior império da humanidade nessa época. Muita riqueza, né? Então a política arrojada expansionista. A mesma moeda para toda a França, que ela foi acoplando pequenos reinos, se tornou uma grande nação, mesmo a Inglaterra. Um mercado forte, pujante, que é tudo que o burguês quer, e poder de barganha. Imagina o poder de barganha da França para negociar a soja, para negociar a carne, né? Era um poder muito grande, né, pessoal? E que hoje tudo isso aí tem acontecido também em outros parâmetros. Então por que
esse sistema entra em crise se ele era interessante. Vocês já devem estar entendendo, né, pessoal? Entra em crise pelas ideias burguesas iluministas. Veja a importância da burguesia nesse processo. Eu não gosto quando as pessoas têm aquela visão marxista de que o burguês é um cara do mal e o proletário é um cara do bem. Cara do mal e cara do bem independem desse processo porque é da subjetividade humana. Temos que eliminar essa visão tão pequena, né? As ideias iluministas eram ideias burguesas, liberais, que foram construindo uma nova perspectiva de mundo e de política e de economia e de sociedade, com prós e contras, absolutismo com prós e contras, Império Romano com prós e contras, tá? Eu vejo muita gente falando sobre o absolutismo, colocando o rei ali como uma figura engraçada, ridicularizando tudo isso, e é uma visão que o que essa pessoa está passando? Uma visão reducionista para os demais, tá? Montesquieu, né? Iluminista. Pessoal, eu lembro que eu falei para vocês que na França, na Grécia, uma luz, né, no povo, parece que veio para a humanidade, né, aquela coisa da filosofia grega, depois a filosofia romana. O Império Romano trouxe coisas muito legais, tem os contras também, claro. A Renascença, pessoal, foi o renascimento da humanidade, lindo, em todas as áreas políticas, econômicas, desenvolvimento social, literatura, arte em geral. E o iluminismo foi o auge disso. Eu costumo dizer que parece que a humanidade teve uma oportunidade assim de crescer com as grandes habilidades dos seres humanos, né? a grandeza humana no iluminismo. E entra o capitalismo, reduzindo isso para aquela coisa do princípio do lucro, que dominou a nossa sociedade. Mas o iluminismo foi lindo, né? Então caras como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Shakespeare, e a visão desses caras eram sensacionais, né? Eram coisas assim absurdas. O Montesquieu coloca a divisão de poderes, que origina a democracia. Quais são a divisão de poderes, pessoal? Legislativo, judiciário e executivo, certo? Montesquieu já trabalhou essa visão. O Rousseau trouxe a questão da propriedade particular, do direito de você conseguir se desenvolver, ter a tua propriedade particular, ter o contrato social que defende a sua propriedade, e aquilo ali faz parte do desenvolvimento social e individual. E a visão da moderna economia. Voltaire falava das liberdades civis, liberdades religiosas e econômicas, e ele era uma figura assim muito curiosa, que ele trazia um sarcasmo muito interessante, né, no que ele colocava ali sobre o absolutismo, né, que estava ficando arcaico. E aí os interesses burgueses que vão ter o seu cume na Revolução Francesa. Vejam a importância do burguês liberal nesse processo, tá? Conseguem perceber isso? Sensacional. Aquela máxima francesa, égalité, fraternité, liberté. Era tudo que as pessoas perderam a vida por isso, tá? Então tem toda uma valoração aí. A diferença da construção das democracias europeias para a democracia brasileira é que nas democracias europeias pessoas perderam a vida por grandes valores. E na democracia brasileira foi sempre uma negociata, não teve uma grande revolução do povo defendendo a pátria e valores. Assim, foi uma negociação, né, de um toma lá da cá que até hoje está aí. Maravilha, pessoal, entendidinho? Vocês sabem que imagem é essa aí? Para mim é uma imagem bastante impactante, pois essa aí é a Bastilha. A Bastilha, que num primeiro momento ela tinha um simbolismo de um portal em uma avenida importante na França, em Paris. Ela passa a ser depois um arsenal de armamento e depois passa a ser uma prisão, né, do Luís XVI, que é um rei que meteu a pata, né, meteu o pé na jaca, só fez nhaca, e isso era para ser assim, né, e a história nos diz isso. Aí veio a grande Revolução Francesa, que era uma revolução burguesa, certo?
E aí põe fim à monarquia. Foi horrível, pessoal, vocês sabem disso, né? Quem quiser, pesquise um pouco. Revolução Francesa, o rei foi decapitado em praça pública, né? Imaginem, né? O rei e a rainha foram decapitados em praça pública. O Luís XVI era uma figuraça, um elemento muito fragilizado, comparando com o Luís XIV, que era um grande cara, apesar de ter um lado aí tirano e tal. E ele tinha uma grande rainha, né, o Luís XVI, ao lado dele, que a decapitação dela foi um evento assim, né? Bom, mas aí não vamos aí entrar, vamos deixar para os professores de história trabalhar isso aí. Então a monarquia constitucional é a monarquia que já tem parlamento, tem primeiro-ministro, tá? Uma espécie de parlamento, né? Existem funções executivas, legislativas, judiciárias, tá? E a monarquia parlamentar é a monarquia inglesa, por exemplo. Tem o primeiro-ministro, tem deputados, senadores, deputados estaduais, deputados federais, tá? E muitas pessoas acham que é o melhor caminho. A monarquia parlamentar, o monarca, ele é mais um elemento simbólico, né, de poder simbólico, de coesão de um Estado, tá? Mas ele não tem o poder executivo. Na monarquia constitucional ele mantém o poder executivo e tem um segundo grande poder executivo, que é o primeiro-ministro, mas continua nas mãos dos monarcas. No Brasil já se discutiu isso, né, da monarquia, do presidencialismo, qual que era o mais importante. Algumas pessoas queriam que a monarquia voltasse para o Brasil. E o caminho da monarquia parlamentar é chegar na democracia, com exceção de alguns países, o mais conhecido deles é a Inglaterra. Então está aí o grande monarca, está ali a democracia. Na democracia todo mundo felizinho, porque somos nós que governamos. Cada um de nós, cada grupo social tem seu representante, ele é eleito por voto, esse representante vai lá e faz um grande... como se nós todos fôssemos governantes. Ai, será? O que você acha? Então, alguns comentários para finalizar a aula. Monarquia e democracia. Sempre eu tenho o objetivo de trabalhar contra a visão reducionista. Quantas pessoas vocês pensam que existem hoje que olham um rei ou uma aulinha sobre um absolutismo e falam, lá que ridículo, aquele rei lá. Então, e a nossa democracia? O que você acha? Você já no 3º ano. Qual que é a tua visão sobre democracia? É o sistema legal? É o sistema ideal? Especialmente a democracia brasileira? Bem, pessoal, muitas pessoas dizem que a monarquia é até melhor. Primeiro, eu queria que vocês pensassem o seguinte. Já ouviram falar da anarquia? Sabe o que é um governo anárquico? A anarquia, pessoal, é quando você cuida da sua vida e ninguém se mete. Nossa, que absurdo, né? Mas ela já foi assim vista como algo possível. Na época da Grécia, quando se falava do cidadão grego, que o melhor era aquele que era considerado cidadão, era o melhor, mas não era o mais rico. A ideia platônica, né, começou no Platão, né, na ideia de república, de que o melhor cidadão, mas o que é o melhor? O mais valoroso, o mais sábio, o mais justo. Imagina aí a anarquia. Porque eu não preciso de leis para mim. Porque eu não vou roubar você. Eu não vou enganar você. Eu não vou usurpar o que você tem. E vou ainda procurar desenvolver a sociedade que eu estou. Porque eu sou uma pessoa que tenho condição de reger a mim mesmo. Olha só que legal, né? Então a anarquia também seria legal. Mas, infelizmente, no nosso nível de ser de cada indivíduo na sociedade, nós percebemos que isso é impossível. Mas a monarquia, por exemplo, pessoal, primeiro precisa se entender que monarquia e democracia não são empresas, né? É o Estado que vive do sistema, fugiu a palavra, do tributo, né? Do tributo para nós hoje impostos, né? Só que na democracia, a empresa hoje é mais forte que o Estado. Isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar. Quase todo lugar. Na China tem uma coisa muito estranha acontecendo que eu vou deixar para comentar um pouco mais em outro momento. A visão reducionista de muitas pessoas que tem aquela coisa anti-Estados Unidos, que foi criada na década de 60. Né? Hoje a China
ela é muito, a ação da China, política e econômica, hoje é um grande mal nunca visto na sociedade. Mas é um assunto para terceiro ano, né? Mais profundo, mas vamos deixar mais para adiante. Então a democracia, ela hoje, a empresa é mais forte que o Estado, tá? Bem, nós podemos dizer assim que a monarquia tem sim algumas vantagens em relação à democracia. Por quê? Porque o monarca, ele é o dono do país. O país ele vai deixar para o filho dele e herdou do pai dele, é diferente. Percebem isso? Então você tem um imóvel, você é o dono do imóvel, é diferente, não é? Você tem uma fazenda, você é o dono da fazenda. Agora, se você der aquela fazenda para um cara, ficar 4 anos lá, e para ele, todos os poderes para ele fazer o que quiser com a fazenda. Então ele pode colocar o caseiro que ele quiser, ele pode vender o gado se ele quiser, ele pode começar a levar uns bois embora ali e tal, né? Usar a fazenda ali para dar privilégio para pessoas que vão beneficiá-lo. Percebem isso? Isso acontece na democracia, não é mesmo? Na democracia o cara fica 4 anos ali. No Brasil, por exemplo, os últimos governos todos vêm falindo o país, né? Vamos lembrar das pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais quebraram o Brasil, que já vinha num processo de quebradeira aí, né? Então os caras vêm, fazem o que querem e vão embora. E geram poder simbólico, discurso, para nós não percebermos isso e ainda defendê-los. Certo? Então a democracia ela tem esse problema, não é mesmo? O monarca, o povo ele resistia ao monarca. Por isso que chegou na Revolução Francesa. Porque se você não nasceu nobre, você nunca vai ser nobre. Pronto, acabou. Então o povo resistia muito ao monarca. Para o povo amar um rei, tinha que ser um super rei, né? O que aconteceu com Luís XIV, foi amado e odiado. Já na democracia existe uma falsa sensação que eu posso ser um governante. Eu posso eleger um representante dos professores, um representante dos metalúrgicos, como aconteceu com o Lula, que se tornou presidente. Eu posso eleger um representante aqui do meu bairro e dar uma falsa sensação de que nós temos uma influência no Estado. Mas na democracia brasileira, nós sabemos que isso não acontece. Em pequenos momentos nós percebemos isso acontecendo. Em Londrina está acontecendo um evento curioso de que um prefeito lá assumiu a questão aí da pandemia, se associando à Igreja Católica. O cara está dormindo no hotel, o prefeito, para não ir para casa e contaminar a família. Olha que legal. Então aí você vê um representante, uma coisa meio rara, por isso que eu estou comentando, não se vê quase, né? Não quero entrar em detalhes também, para ninguém achar que é uma tendência, né? Mas é curioso isso, andei olhando isso aí, achei curioso, tá? Então o súdito ele era mais assim, ele questionava mais a monarquia, e nós democratas parece que não questionamos de forma adequada, né? Outra coisa, pessoal, na questão dos conflitos de monarquias. Então o rei colocava o exército em guerra, em campos de batalha, assim, curioso. As guerras democráticas, no sistema de governo democrático, ela coloca o civil. Existem verdadeiros genocídios. Se vocês forem ver a Primeira e Segunda Guerras Mundiais e os processos mais específicos do nazismo, o que aconteceu com a implantação do comunismo, o comunismo matou 100 milhões de pessoas, porque no sistema democrático aparece a tal da ideologia. Complicou bastante essa coisa de ideologia, sabe? Tem alunos que perguntam, mas eu não devo ter ideologia, professor? Tenha, mas tenha visão. Não seja um elemento da microfísica do poder que se utiliza da ideologia simbólica e discursiva para fazer a tua cabeça. Faz sentido para você do terceiro ano, não faz? Vamos lá. Então o exército e o rei lutava pelo país dele, né? Era o país dele. Nem sempre o rei era bom para o povo, claro. Não estou dizendo que a monarquia é ideal, mas comparando, para não ter aquela visão reducionista. O rei lutava pelo povo dele, e pronto, acabou. Não essas democracias estranhas aí que lutam por ideologia, já não tem mais nem ideia de nação, né? É curioso isso, mas vamos com calma aí para entrar nesse. Olha, por exemplo, isso aqui é desenvolvimento na época
do rei absolutista na França. Olha aí, pessoal, olha que riqueza, que desenvolvimento, né? Isso aí é Versalhes. Isso só há um exemplo só de Versalhes, tá? Para vocês terem uma ideia, mas isso aí está na cultura, na literatura, e deu toda a base para o iluminismo, tá? Vir com toda a riqueza maravilhosa do iluminismo, esse processo aí. Não tenham visões reducionistas, meus amigos. Muito bem, voltemos aqui para mim. E é o seguinte, pessoal, aula longa, né? Aula longa. Então faça o seguinte. Eu não vou passar os slides para vocês, eu quero que vocês tenham um caderno, vocês anotem como o aluno deve fazer, porque esse é o processo de aprendizagem, sabe? Eu presto atenção, anoto, penso, absorvi o conhecimento, mudou minha visão acadêmica, meus conceitos, ampliando a minha visão, isso é desenvolvimento. Tá bom? Mas a aula é muito longa, faça o seguinte, assista 20 minutos, para ali, anotou o que tem que anotar, assista o resto outro dia. Essa aula vai valer por 2 aulas, no mínimo, ou até mais, tá? Pro teu acesso no Classroom, tá bom, pessoal? Mas estejam acessando o Classroom via aula, porque você tem que entrar pelo aplicativo, logado no teu e-mail, entrar no Classroom e acessar a aula. Assim você não usa os seus créditos, tá? Você usa os créditos do Estado para você. Espero que tenha aclarado e desenvolvido a visão de vocês da formação do Estado moderno, que nós vamos continuar mais adiante agora no segundo trimestre. Grande abraço para vocês e vamos em frente. Até a próxima.